Estamos aqui em Juqueí, litoral norte de São Paulo. Vamos fazer uma travessia agora de 4,5 km mais ou menos. O mar está tranquilo, onda de mais ou menos meio metro. Começou a chover agora um pouco, tá dando uns raios. Está um pouquinho preocupado assim com a segurança do pessoal, mas vamos tentar atravessar de qualquer jeito agora. Quando a gente fala em não comer peixe, a gente está falando sobre a saúde do ecossistema marinho. Quando a gente fala sobre a saúde do ecossistema marinho, a gente fala sobre a saúde do planeta, um planeta em equilíbrio, porque está tudo interligado. Para você ter uma ideia, os oceanos são responsáveis por 50% do oxigênio da atmosfera. Então, 50% do oxigênio que a gente respira. A gente acredita que é muito pelas árvores das florestas, e de fato é também. Mas são pelas algas marinhas que nos dão 50% do oxigênio que a gente respira. Se o ecossistema marinho estiver em desequilíbrio, isso vai afetar a gente diretamente. De repente nem todo mundo sabe, mas a gente tem obrigação de saber e passar à frente, né? Não é exigir, alertar não é sinônimo de exigência. Você está alertando a pessoa, você está colaborando. Isso daqui não é autorizado barco pesqueiro aqui, mas ele não para de pescar aqui. Era muito peixe. Praticamente foi eliminado, porque era muita abundância. E a gente nessa expedição está conseguindo observar. A gente entra na água, a gente vê pouquíssimos peixes e pouquíssima riqueza de espécies. A gente vê populações pequenas. Por isso que está se dando isso. Hoje você vê, ó, dá uma olhada ali, ó. Ali tem uma corda de rede, ó. É um cerco que pega qualquer tipo de peixe. O que passou ali ele está pegando, indiferente de tamanho ou não, entendeu? Aí se serve o cara aproveita, se não serve o cara joga fora, quer dizer, tira a vida e joga fora. E eles acabam ficando presos nessa rede, como tartaruga, golfinho, tubarão, raia, outros peixes, crustáceos, polvo, moluscos em geral, que acabam morrendo em vão, porque eles não vão ser utilizados, mas eles acabam morrendo porque eles foram capturados. A gente se preocupa muito com a questão da compaixão animal. A gente enxerga o peixe como um animal, como nós, capaz de sentir sensações de dor, de medo, de angústia, de desconforto. E a gente se sensibiliza muito com o fato de que quando você pesca, retira um peixe da água, ele morre por asfixia. Semelhante a gente, se a gente morrer afogado, né, um desconforto muito grande. Então a gente vê isso como uma crueldade proporcional a qualquer outro animal, né, que morre pelas nossas ações. O principal inimigo aqui é o lixo. É o tal lixo plástico. Esse é o principal inimigo que tem aqui. Porque você tem que colher ele na hora que você vê. Porque se você deixar para depois, você não pega mais. A água já levou, ele já está em outro lado e tal, você já passou para você. Então é uma coisa que você virou assim, um hábito. Ó. Como que isso veio parar aqui? Sozinha não, né? Acho que saiu do outro lado, cara. Ó. Eu acho que isso deu certo. Olha isso. A gente foi fazer uma travessia e num trajeto tão curto a gente encontrou uma série de lixos, na maioria plásticos, no meio do caminho. A gente foi pegando o que a gente podia, os lixos maiores, e infelizmente não dá para pegar tudo, né? Porque se a gente for pegar tudo que a gente vê pelo caminho, a gente não vai sair do lugar, né? E a gente encontrou, na verdade, muito mais resíduo plástico do que a gente esperava e muito menos peixe também do que a gente esperava. Então, quando você
perde o controle do destino final do seu resíduo, ele vai parar nos oceanos, por exemplo, os animais acabam se alimentando. Uma tartaruga confunde uma água-viva, que é o seu alimento natural, com uma sacola plástica. Ela se alimenta dessa sacola e ela acaba morrendo asfixiada, ou ela acaba morrendo porque ela não consegue mais afundar, porque formam bolhas de ar dentro dela. Então ela acaba morrendo queimada na superfície e morre por inanição também. Então isso tem sido cada vez mais comum. Quando a gente vai fazer uma autópsia de uma tartaruga marinha, ela é lotada de lixo, canudo plástico, sacolas plásticas, rótulos de embalagem. Isso é muito comum. Então quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem empatia, compaixão animal mesmo. Isso facilita, né, essa nossa mudança que por hora pode ser um pouco desconfortável pra gente, porque a gente tem que mudar hábitos, mas no futuro vira automático, vira natural, vira gostoso e o impacto ele é positivo. O que eu espero para o futuro, na verdade, é que as pessoas criem mais consciência, entendeu? Da situação, porque todo mundo sabe o que é bom e o que é ruim. O que é bom para mim tem que ser bom para mim e bom para você. Ele não pode ser bom para mim e ruim para você. Porque senão esse é um mundo que nunca vai te dar futuro. É isso que a gente tem que se preocupar, em ter ações positivas para o planeta e tudo viver em equilíbrio, em harmonia. O propósito dessa expedição foi vir aqui, vir a campo, para conhecer esse lugar, para entrar em contato com a natureza, para entender o que a gente pode melhorar e o que a natureza tem de bonito para mostrar para a gente, que a gente pode mostrar para o mundo e fazer o mundo se sensibilizar com essa beleza e querer preservar cada vez mais. É triste como a humanidade que depende do mar, depende da natureza, consegue não se importar com ela.